Um navio cargueiro parece lento, pesado e até simples demais quando visto de longe. É basicamente uma montanha de aço flutuando, carregando milhares de contêineres, carros, minério, grãos ou petróleo através do oceano. Mas existe um detalhe escondido na parte de baixo da proa, que parece quase um erro de design. Um calombo, uma espécie de nariz submerso, uma protuberância estranha bem na frente do casco, abaixo da linha d'água. E a pergunta é inevitável: por que os maiores navios do mundo têm aquela ponta esquisita debaixo d'água? Esse detalhe tem nome: bulbo proeiro, e ele é uma das peças mais inteligentes da engenharia naval moderna, porque esse nariz secreto não está ali por estética, nem por acaso. Ele existe para fazer uma coisa absurdamente valiosa: cortar a resistência da água e economizar toneladas de combustível ao longo de uma viagem. Para entender isso, a gente precisa lembrar que mover um navio gigantesco pelo oceano é uma guerra constante contra a física. O motor empurra, a água resiste, e essa resistência não vem de um lugar só. Parte dela vem do atrito da água com o casco, parte vem da forma do navio empurrando água para os lados, e parte vem de uma coisa que muita gente esquece: as ondas que o próprio navio cria enquanto avança. É aí que o bulbo proeiro entra em cena. Quando um navio avança, a proa empurra água e cria um sistema de ondas. Essas ondas custam energia, e quanto mais energia vai para gerar ondas, mais combustível o navio precisa queimar para continuar avançando na mesma velocidade. O bulbo proeiro foi criado justamente para mexer nisso. Ele funciona como um gerador de ondas estratégico. Parece estranho, mas é isso mesmo. O bulbo, por estar submerso e avançado, cria sua própria onda antes da onda principal da proa. Se o navio estiver na velocidade certa e o bulbo tiver o tamanho e a forma corretos, essas ondas interagem entre si. E aqui acontece a mágica da física. Parte da onda criada pelo bulbo pode cancelar parcialmente a onda criada pela proa principal. É como se uma atrapalhasse a outra. Resultado: menos formação de onda total, menos resistência e menos energia desperdiçada. É quase como se o navio estivesse enganando a água. Em vez de simplesmente bater no oceano com toda a força, ele reorganiza a maneira como a água é perturbada. E essa reorganização, quando bem feita, pode reduzir o arrasto hidrodinâmico de forma muito significativa. Agora pensa no impacto disso em escala real. Um navio cargueiro cruza oceanos inteiros. Ele passa dias ou semanas navegando quase sem parar. Qualquer pequena melhora de eficiência vira uma diferença gigantesca no fim do mês, do ano e da vida útil da embarcação. Se você economiza alguns pontos percentuais de combustível em uma viagem, isso já representa muito dinheiro. Em frotas inteiras, representa fortunas. E como o combustível marítimo é um dos maiores custos operacionais do transporte naval, cortar consumo significa mudar a conta toda. É por isso que esse detalhe aparentemente discreto tem um valor tão grande. O bulbo proeiro não faz barulho, não gira, não solta fumaça, não chama a atenção de quem olha o navio do porto, mas ele pode significar uma enorme economia operacional. Menos combustível queimado, menos custo por rota, menos emissão de poluentes, mais eficiência. Só que aqui entra um detalhe muito importante: o bulbo proeiro não é uma solução mágica para qualquer embarcação. Ele funciona melhor em navios grandes, que operam em velocidades relativamente estáveis e dentro de uma faixa de projeto bem definida. Isso porque a interação das ondas depende muito da velocidade. Se o navio estiver muito abaixo ou muito acima da velocidade ideal, o efeito não acontece do mesmo jeito. Em alguns casos, o bulbo pode até perder eficiência ou atrapalhar. É por isso que ele aparece com mais frequência em cargueiros, navios petroleiros, cruzeiros e grandes embarcações comerciais. São navios que passam muito tempo navegando em regimes mais previsíveis e em rotas longas, onde a economia compensa demais. Já barcos pequenos, embarcações muito lentas ou embarcações que mudam de velocidade o tempo todo podem não se beneficiar da mesma forma. Outro ponto curioso é que o bulbo proeiro não serve apenas para economizar combustível de forma genérica. Ele também pode influenciar o comportamento do navio na água. Dependendo do projeto, ele pode ajudar na estabilidade dinâmica, no conforto do movimento em certas condições e no modo como o casco atravessa as ondas. Claro que tudo isso depende do desenho específico, mas a ideia geral é que ele é parte de um pacote muito mais refinado do que parece. E isso é o mais fascinante. O bulbo proeiro parece só um calombo feio embaixo do navio, mas na verdade ele é o resultado de muita matemática, muitos testes em tanques hidrodinâmicos, simulações em computador e décadas de refinamento da engenharia naval. O formato dele não é aleatório. O tamanho, a posição, a profundidade e o volume são calculados para aquele tipo de casco, para aquela faixa de velocidade e para aquele perfil de operação. Ou seja, não existe um bulbo universal. Cada navio pode ter um desenho diferente. Em alguns, ele é mais arredondado. Em outros, mais alongado. Em outros, mais discreto, porque ele precisa conversar com o resto do casco. O objetivo não é só ter um bulbo. O objetivo é ter o bulbo certo para o navio certo. Agora vem a parte mais contra-intuitiva de todas.
Quando a gente pensa em eficiência, costuma imaginar motores melhores, hélices mais modernas, combustíveis diferentes, tecnologias eletrônicas, e tudo isso realmente importa. Mas às vezes, uma grande economia nasce de um simples ajuste geométrico na forma como o casco encontra água. Não é sempre o motor que salva combustível. Às vezes, é o jeito como você corta o oceano. E isso revela uma verdade muito bonita sobre engenharia. Eficiência não é apenas força, é inteligência. O bulbo proeiro não faz o navio lutar mais contra a água, ele faz o navio lutar melhor. Ele usa a própria física das ondas a favor da embarcação. Em vez de aceitar toda a resistência como inevitável, ele redesenha a briga. Também existe um lado ambiental nisso. O transporte marítimo movimenta a maior parte do comércio global. Quase tudo que circula pelo mundo, em algum momento, já passou por um navio. Então, qualquer ganho de eficiência nessa escala tem efeito real. Menos combustível queimado significa menos custo e também menos emissão por tonelada transportada. Em um setor que move o planeta inteiro, pequenos ganhos viram grandes impactos. Mas, claro, o bulbo proeiro não resolve tudo. O navio ainda enfrenta arrasto por atrito, peso, condições do mar, vento, incrustações no casco, qualidade da manutenção, rota, carga e desempenho do motor. Ele é uma peça dentro de um sistema muito maior, só que é uma peça tão bem pensada que acabou se tornando quase a assinatura dos grandes navios modernos. E talvez o mais curioso seja isso: a maior parte das pessoas nem sabe que ele existe, porque o bulbo fica escondido, submerso, fora da vista, quase como se a parte mais inteligente do navio estivesse exatamente onde ninguém olha. A gente vê os contêineres empilhados, a ponte de comando, a chaminé, a proa cortando o mar. Mas o detalhe que ajuda a reduzir a conta de combustível está ali embaixo, invisível, mexendo com as ondas em silêncio. No fim, o lado oculto dos navios cargueiros é esse. Eles não são apenas enormes caixas flutuantes movidas por motores gigantes. São máquinas desenhadas para negociar com a física do oceano em cada centímetro do casco. E o bulbo proeiro é uma das provas mais elegantes disso. Então, da próxima vez que você vir um navio imenso entrando no porto ou cortando o mar, talvez lembre que existe uma parte secreta escondida logo abaixo da água. Um detalhe que parece estranho, mas que pode economizar toneladas de combustível ao longo de uma viagem. Talvez a pergunta mais curiosa não seja por que o navio tem aquele calombo na frente. A pergunta é: quantas das melhores soluções de engenharia passam despercebidas só porque estão funcionando exatamente onde ninguém vê?